TechCast é a voz da Tech Import pela saúde. Aqui, neste episódio, você encontrará os mais renomados cirurgiões com as maiores tecnologias. Venha com a gente. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Tech Import. E hoje eu tenho o prazer de estar com o Dr. Marcos Alexandre, falando de cirurgias estéticas associadas a cirurgias ortognáticas. Então, doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Poucas pessoas me conhecem por Marcos, né? Na realidade, todo mundo só me conhece por Alexandre Jacome. Meu pai que inventou isso, do Marcos, mas tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu gostaria, então, de iniciarmos aqui. É um tema muito fascinante, né? Sim, porque hoje as pessoas acabam buscando muito a cirurgia estética. Isso. E cirurgias estéticas associadas, então, à cirurgia ortognática é de muita valia, até porque você acaba fazendo em um único ato, né, Sem doutor? dúvida, sem dúvida. Os pacientes hoje, quando eles vão buscar uma cirurgia ortognática na clínica, o senhor faz uma avaliação já prevendo essa questão estética? O paciente já vem com a questão estética falando do que quer, uma bichectomia, uma lipo de papada, uma prótese? Como que funciona? Então, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa contextualizar a cirurgia ortognática ao longo dos anos. Eu estou nessa praia há quase 30 anos e o que eu venho observado é que a cirurgia ortognática ela tem passado por diversas mudanças. A fixação em perna rígida foi uma mudança, o planejamento virtual foi outra mudança, né? A cirurgia ortognática minimamente invasiva foi outra mudança e agora nós estamos vivendo história, que é de fato, estamos vivendo a adesão da cirurgia estética à cirurgia ortognática. E o nosso paciente hoje, ele exige essa previsibilidade, né? Os pacientes antigamente chegavam e usavam do subterfúgio de ser a função. Hoje não mais. Os pacientes chegam exigindo estética, previsibilidade, resultados previsíveis, né? E acima de tudo, a gente tem que ter um diagnóstico muito assertivo, para que a gente não possa cometer excessos ou até mesmo omissão em alguns casos. Até por conta dos excessos, doutor, como que o senhor acaba fazendo essa avaliação de assimetrias desses pacientes? É por foto? Como que o senhor faz essa análise? Então, hoje eu faço uma comparação entre o volume tomográfico, né? Então, todos os meus pacientes, eu tenho um DICOM desses pacientes, e eu avalio o que eu vejo na tomografia com o meu protocolo fotográfico. E quando eu falo protocolo fotográfico, as pessoas às vezes imaginam que você tem que ter um mega estúdio. Não. Se você tem uma câmera profissional, não celular, não dá para fazer as fotos, tá certo? A gente tem que ter uma boa câmera e uma luz estável, para que a gente possa ter o mesmo padrão fotográfico pré-operatório do pós-operatório. Somente com isso, e às vezes eu lanço mão também do escaneamento facial, é que eu chego a um diagnóstico e, consequentemente, eu posso ser muito mais previsível em relação ao meu planejamento para esse paciente. Quais são os benefícios que esse paciente acaba tendo realizando as duas cirurgias ao mesmo tempo? Eu falo que não só o paciente está muito mais exigente, como nós cirurgiões também, né? A gente não admite mais pequenas discrepâncias, a gente não admite mais pequenas assimetrias. Lógico, tudo isso tem que ser acertado em comum acordo com o paciente. Com o advento da customização, hoje nós podemos deixar os pacientes muito mais simétricos do que nós deixávamos antes. Porque se nós pararmos para pensar, não existe ninguém 100% simétrico, né? Então, às vezes, a busca incessante, maluca às vezes até, de querer essa simetria pode, inclusive, aumentar muito a morbidade dessa cirurgia. Então, o diagnóstico, eu sempre falo que é o alicerce de tudo. Você tem um bom diagnóstico e, principalmente, a discussão com o paciente, para que a gente possa alinhar as expectativas, não só as nossas, como a do paciente também. Falando nas cirurgias estéticas mesmo, aqui a gente tem uma prótese modelo, né? Isso. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, na realização da cirurgia ortognática, como que a gente poderia trabalhar, às vezes, um malar, uma base de mandíbula, Isso. né? Como que o senhor acaba fazendo na sua prática clínica? Hoje, lembra que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, que uma das revoluções da cirurgia ortognática foi a customização, foi o planejamento virtual. Então, com esses dados em mão, com esse diagnóstico em mão, eu posso também propor algumas próteses para esse paciente. Eu também sou harmonizador e eu tenho muito no meu consultório aquele paciente que chega querendo um resultado que o volume de material que eu vou precisar nesse paciente, com uma duração pequena, se a gente for pensar no ácido hialurônico, por exemplo, a gente está falando aí de quê? 14 meses,
16 meses. Então, inclusive, financeiramente, sai muito mais vantajoso para o paciente e muito mais previsível, porque não vai depender tanto, digamos, da minha mão para estar fazendo isso daí. Eu posso prototipar isso tudo, eu posso planejar tudo isso nos softwares que existem disponíveis no mercado hoje e ser muito mais assertivo nos meus resultados. Então, hoje, eu sempre proponho para os pacientes uma prótese customizada, naqueles pacientes que querem volume, certo? É uma regra no meu consultório, digamos assim. Eu sei que existem várias técnicas aí para a gente estar fazendo o lifting facial. Sim. O doutor acaba fazendo endolift ou ele acaba abrindo mesmo para fazer uma abertura maior? Isso é uma provocação, né, Fabi? Vai lá. Eu preciso perguntar, né, doutor? Não, eu falo que a cirurgia estética, ela realmente veio para ficar, né? E a gente tem muitos benefícios de conseguirmos um resultado previsível, né, de forma atraumática para o paciente com uma boa recuperação. Então, todas as vezes que eu posso lançar a mão de algo que eu vejo, que eu vislumbro, que o paciente vai ter uma melhoria estética, sem dúvida, eu realizo, tá certo? A gente tem uma demanda hoje muito grande de pacientes que querem fazer feminilização, por exemplo, que querem fazer masculinização, né? Existe uma guerra na nomenclatura disso daí, mas, de fato, existe uma demanda reprimida muito grande desse público em especial. E os resultados são muito mais previsíveis, porque imagina o grau de exigência do paciente, é muito alto. Então, eu acho que as próteses faciais, a customização, de fato veio para ficar nesse sentido. Eu acho que hoje a gente tem, como eu falei para você, muito mais previsibilidade do que nós tínhamos antes. Doutor, e o pós-operatório desses pacientes, como que funciona? Então, agora é a sua parte, né? Eu me orgulho, e eu posso falar isso, eu sempre acreditei em uma recuperação mais precoce possível. Então, hoje, o trabalho que nós fazemos com a fisioterapia é transoperatória. Todos os meus pacientes fazem LIB no pré-operatório, todos os meus pacientes fazem taping no pós-operatório imediato e eu acredito muito na precocidade, como eu já lhe falei. Então, pós-operatório imediato, dia seguinte, eu sempre falo que, eu brinco com os meus pacientes, que eu digo assim, ó, no pré-operatório, a responsabilidade é da equipe. No transoperatório é minha, mas no pós-operatório é da fisioterapeuta. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, eu operei quinta-feira, eu estou aqui com vocês agora, mas a minha paciente está sendo conduzida lá e eu estou sempre sendo tranquilo, porque eu sei que ela está nas melhores mãos, entendeu? Ótimo, não sou eu, mas com toda certeza é uma outra fisioterapeuta Carla, um também beijo para você, excelente. Carla. Doutora, eu gostaria de abrir agora, então, as perguntas para a nossa plateia. Querido Alexandre. Eita, que honra. Bom, eu queria te perguntar, veja bem, eu como cirurgiã bucomaxilofacial, quase psicóloga, tenho um interesse muito especial assim nesse perfil de demanda dos nossos pacientes que tem mudado durante o tempo. Eu queria que você me desse sua impressão, né, a respeito disso com base na sua experiência, querida. Eu falo que a minha formação, na época da Santa Casa e tudo mais, o perfil do paciente era sempre discrepâncias muito grandes. Então, a impressão que ficava o que você fizer e conseguir uma boa oclusão, show, tá resolvido. Isso hoje é completamente diferente. Os pacientes têm discrepâncias muito pequenas, né, quase limítrofes, quase não cirúrgicas, digamos assim, mas com exigência estética absurdamente alta, né? E eles têm uma expectativa sempre de uma transformação, e é por isso hoje também, como você falou em psicóloga, eu não opero sem uma avaliação psicológica. Todos os meus pacientes têm uma avaliação fonoterápica, pré-operatória, fisioterapeuta e também do psicólogo. Eu acho que a gente minimiza os riscos de complicações pós-operatórias. Então, assim, hoje o paciente é diferente. O paciente hoje tem uma demanda estética e que atira a primeira pedra quem achar que não. Mas hoje mudou. Eu não tenho mais. Às vezes eu sinto saudade de operar aquelas classes 3, assim, enormes. De fato, hoje não. Meu padrão são pequenas assimetrias, são pacientes classe 2. Não tenho mais nada assim tão grande como eu tinha antigamente. Mas o que é grande hoje? É a exigência do paciente. O paciente hoje, ele se imagina operado e ele não espera nada menos daquilo que você mostrou no seu traçado predictivo, no seu planejamento virtual prévio. Essa é a minha impressão. Doutor, como que a tecnologia hoje vem contribuindo aí para essas cirurgias estéticas? Nós estamos num evento onde a gente está falando de muitas inovações e tecnologias. Eu preciso saber como que a tecnologia está ajudando vocês. Eu vou pedir licença para contar uma história muito breve. Claro. Quando eu voltei de São Paulo e fui para minha cidade, Otávio Sintra, que fez residência comigo,
virou para mim e disse: Ale, você precisa comprar um programa. Aí eu disse: joia, me mande aí que eu vou comprar esse programa. O programa era do preço do carro que eu tinha acabado de comprar. Aí eu liguei para ele bravo, né? Você tá maluco, bicho? Você vai... É o meu carro. Ele disse: você não precisa de um carro, você precisa desse software, que era o Dolphin na época, sem fazer propaganda e tudo mais. E eu comprei o Dolphin. E de fato foi um divisor de águas na minha carreira. Então eu sempre lidei muito bem com a tecnologia, eu nunca fui avesso a isso daí. E eu acho que a tecnologia só agrega, se você for parar para pensar, não só com o advento, por exemplo, do piezomotor, que mudou tanto a nossa técnica cirúrgica, mas hoje o planejamento virtual é uma realidade. Não existe mais aquela desconfiança que a velha guarda tinha no passado, né? Ah, isso não funciona, eu quero fazer meu traçado, eu quero montar em articulador. Hoje é inadmissível você parar para isso daí. A gente tem que confiar nisso aí, porque de fato é um tratamento fidedigno, é um planejamento que de fato a gente consegue duplicar, replicar. O paciente precisa ter alguns cuidados especiais em relação à cirurgia estética junto com a cirurgia ortognática? É diferente de ser só uma cirurgia ortognática ou só uma cirurgia estética? Isso muda um pouco na fisioterapia pós-operatória. Você está só me provocando, né, Fabi? Isso muda um pouco. Eu associo sempre a cervicoplastia às cirurgias ortognáticas. Hoje é uma exceção quando eu não faço isso. E eu percebo que os meus resultados estão muito mais favoráveis ao paciente, né? E isso agrega, por exemplo, eu faço uma cervicoplastia em aproximadamente 40, 50 minutos. Então eu não aumento tanto o tempo cirúrgico, né? Consequentemente, o pós-operatório tem que ter uma orientação fisioterápica um pouco diferente, né? A abordagem da drenagem é diferente. Mas no frigir dos ovos, o que eu tenho observado é que não tem modificado tanto em relação à morbidade da cirurgia. A recuperação ela se dá praticamente no mesmo tempo. O doutor acaba fazendo algumas aplicações em gordura no paciente? Então, eu sou um fã incondicional, não só dos derivados sanguíneos, como também da gordura. A gordura, durante muito tempo, foi muito mal famada, assim, porque reabsorve, os resultados não são previsíveis a longo prazo, mas tudo era em relação ao tratamento dessa gordura. E é exatamente isso que eu ia perguntar. Como que o doutor acaba fazendo essa preparação no centro cirúrgico em relação a essa gordura para você não ter essa absorção? A gente sabe que tem um impacto muito grande quando a gordura não é muito tratada, até por conta da quantidade de líquido que tem. Eu sou da escola de um cirurgião americano chamado Ben Talley, que é lá de Beverly Hills. Ben Talley, ele tem resultados excepcionais, tem técnicas próprias, e o tratamento da gordura dele é através da limpeza dessa gordura. Então eu manipulo muito pouco. Eu começo a cirurgia pela gordura, eu troco os campos, troco mesa. Aonde que o doutor acaba pegando a gordura? Geralmente do flanco ou do abdômen. Sim. Na realidade, a gordura quando eu faço cervicoplastia, a gordura que eu tiro do pescoço de fato é insignificante. E não é uma qualidade boa. Nós sabemos, os estudos mostram que o abdômen é a melhor região para a gente remover. Então, após a remoção dessa gordura, eu trato ela com muito carinho, né? E assim que eu tiro essa gordura, a única emulsificação que eu faço é meramente para que ela passe pela cânula sem entupir. Eu não fico manipulando essa gordura, porque eu acredito que quanto maior essa manipulação, maior a quebra das células mesenquimais, e isso é muito respaldado pela literatura. Sim. Então eu já não faço sobrecorreção também. Eu trato essa gordura como se ela fosse de fato um preenchimento, com o mesmo volume, porque de fato eu acredito, e eu tenho vários casos, eu tenho casos com mais de 5 anos, que mostram que essa reabsorção ela é infinitamente menor, desprezível, entendeu? Principalmente região temporal e região zigomática. Sei. Doutor, nossa conversa está chegando ao fim. Que pena. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo e por compartilhar aqui conosco o seu conhecimento. É sempre bom a gente falar de um tema que a gente é apaixonado. Né? Sim. Então, queria agradecer pelo convite e eu estou à disposição. Uma salva de palmas para o doutor, por favor.